Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos fazendo esse estudo cronológico e hoje, o mês de fevereiro de 1865. Como sempre, veremos uma revista bastante rica, com variedades temáticas e com a profundidade e a pedagogia de Allan Kardec, que vai tratar de temas muito importantes para o nosso aprendizado e para o nosso progresso moral. A revista de fevereiro de 65 contém 10 artigos e nós vamos aqui apresentando e desenvolvendo alguns com mais profundidade. O primeiro artigo, chamado Temor da Morte, ou, em outra tradução, Apreensão da Morte. Esse texto, ele é tão valioso que Allan Kardec o selecionou para compor a obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, que, coincidentemente, hoje que eu estou gravando, dia 1 de agosto, dia 1º de agosto, é a data de aniversário da obra O Céu e o Inferno. E é a obra que estuda muito essa questão da morte, da desencarnação, a chegada no mundo espiritual, conceitos de céu, inferno, purgatório, à luz da doutrina espírita. E esse texto da revista fará parte do capítulo 2º, da primeira parte da obra. Então é um texto muito valioso, que nos convida a refletir sobre a questão da morte. Kardec começa o texto dizendo que as pessoas, os indivíduos, trazem esse sentimento inato do futuro. São raras as pessoas que, de fato, acreditam no nada após a morte. Já vimos um texto de Kardec em que alguns sustentam esta ideia e, às vezes, de forma exterior, por orgulho, sustentam esta ideia, não abrem mão, mas muitas dessas pessoas, na intimidade, no mínimo, acalentam alguma dúvida, porque vemos que os povos, culturas, individualidades trazem este sentimento ou esta ideia inata da crença no futuro. Então Kardec começa fazendo esta menção e traz uma pergunta interessante: como é, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas da terra e tão grande temor da morte? É uma questão interessante porque viemos da pátria espiritual, reencarnamos tantas e tantas vezes, e como é que ainda conservamos esse temor da morte? Primeiro que nós, ao reencarnar, no nosso estágio de evolução, essa matéria grosseira impõe o esquecimento do passado ao espírito, que é uma proteção, uma bênção, por conta dos nossos equívocos do passado, conforme vimos em outros artigos de Allan Kardec. Então, conosco é uma espécie de amnésia espiritual. As velhas inclinações, o homem velho ainda, as paixões desgovernadas, os atrativos da matéria ainda exercem um fascínio muito grande sobre nós. E isto também decorre, bem lembra Kardec, do instinto de conservação. Porque no nosso estágio de evolução ainda imperfeito, se nós não tivéssemos esse instinto tão intenso, muitas pessoas abreviariam a vida, fugiriam da vida pelo suicídio diante dos mínimos aborrecimentos, diante dos problemas que fossem enfrentando ao longo da existência. Então, o instinto de conservação, junto com este fascínio que a matéria ainda exerce sobre nós, naturalmente que isto vai colaborando, e outros fatores, para este temor da morte, em que pese muitas pessoas crerem na imortalidade da alma, né? Kardec pontua isso. E Kardec fala também que muitas pessoas têm uma vaga noção da vida futura. Às vezes é uma esperança
sem tanta intensidade. A pessoa admite a imortalidade, mas não crê com afinco na imortalidade. A doutrina espírita veio nos mostrar a vida futura não mais como uma possibilidade, uma perspectiva, uma probabilidade, mas é algo certo, fatal, e não mais de forma vaga, porque muitas religiões que acreditam na vida futura após a morte apresentam ou ideias que não atendem mais à fé racional, aos questionamentos atuais que muitos indivíduos fazem acerca de céu e inferno, bem como nós percebemos que a doutrina espírita vem trazer esta informação detalhada. Então, o Espiritismo nos apresenta uma vida futura muito bem descrita pelos espíritos superiores, que narram como é a chegada, como é o mundo espiritual, estas regiões do mundo espiritual, estas colônias, enfim, muitas obras espíritas dão detalhes desta vida além-túmulo, e isso se transforma para nós em informação valiosa, porque passamos não apenas a ter a certeza da vida futura, mas saber o que nos aguarda, as leis que regem a nossa chegada lá. O céu e o inferno, o Código Penal da vida futura, trata muito dessa questão, o quanto a conduta de hoje impacta a nossa chegada no mundo espiritual. Então Kardec fala que passa a ser, portanto, uma certeza. E vamos citar aqui algumas falas de Kardec que são insubstituíveis. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui o temor da morte, mas ao mesmo tempo, melhor compreendendo sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignado e sem medo. Com essa certeza, ele trabalha em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da sua direção mais ou menos boa que der ao presente. Tal vida, tal morte. Então a gente percebe que é interessante isso, né? Vai compreendendo a sua missão na Terra. Então, à medida que a doutrina espírita vai nos apresentando estas leis divinas, descortinando a vida no mundo espiritual, e nós vamos entendendo que a nossa passagem é transitória aqui na Terra, nós vamos entendendo então a nossa missão na Terra. Por que aqui estamos, o objetivo da existência, o nosso progresso intelecto-moral, libertar-se das velhas inclinações do homem velho, construindo o homem novo, sem negligenciar o presente. Então não significa que o espírita é alguém que se fixa apenas na vida futura, se fixa apenas na narrativa dos espíritos acerca desses detalhes e ali fica preso emocionalmente. Não. Sabe que o agir de hoje é que vai projetar este futuro melhor no mundo espiritual quando advier a desencarnação. Olha que texto bonito. A certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho e de crescer incessantemente em inteligência e em perfeição, lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as momentâneas fadigas da vida terrena. A vida futura nos dá esse consolo, este alento para que enfrentemos as vicissitudes da vida, as provas e as expiações que dizem respeito às nossas necessidades evolutivas, fadigas da vida terrena, momentâneas, ou seja, tem prazo de validade. Todo sofrimento cessa. Então, isso, sem dúvida alguma, se constitui num grande estímulo para que a gente possa seguir. Então, esse ponto de vista acerca da vida futura tem um impacto imenso em nossa vida atual. Já lemos aqui um texto, A Vida Futura, o ponto de vista. Texto muito bonito que praticamente se completa com este texto. Inclusive está lá no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, uma síntese do artigo anterior da Revista Espírita, o ponto de vista, e agora Kardec complementa falando-nos quais são os efeitos dessa certeza a respeito da vida futura e o quanto isso vai impactando. Aqui diz assim, ajuda-nos a libertar-se das apreensões da morte,
desprender-se da matéria, se em vez de concentrar o pensamento na vestimenta externa, voltasse para a própria fonte da vida, sobre a alma, que é o ser real, a tudo sobrevivente, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito só adquire com maturidade. Então, à medida que nós vamos refletindo com lucidez e com profundidade acerca da imortalidade da alma, sob a perspectiva espírita, nós vamos desenvolvendo, construindo esta maturidade para gerir a vida e vamos dando este foco para o ser espiritual que somos, o que não significa desdenhar o corpo e desdenhar o presente, conforme nós vimos. Somos profundamente gratos pela vestimenta que nos permite estar reencarnados, mas não colocamos a nossa felicidade, o nosso objetivo de vida nas aspirações do corpo, da matéria. O temor enfraquece à medida que cresce a certeza e desaparece quando a certeza é completa. Hoje, nós espíritas temos que ter esta certeza para que, portanto, desaparecer esse temor da morte. Então, são muitas frases aqui de Kardec, é muito interessante, né? Outra razão que liga as coisas terrenas, até mesmo aqueles que acreditam na vida futura, se deve à impressão que eles conservam do ensino que lhes foi dado na infância. Então, conforme a educação que a criança recebe a respeito de penas eternas, céu, inferno, a morte, ela olha, por exemplo, a desencarnação de um ente querido, uma criança. Aí a criança vê todos os familiares revoltados, em prantos, descontrolados. Naturalmente que isto assusta a criança. E ela assiste, presencia ao longo da infância, às vezes, inúmeras situações dessa natureza. Naturalmente que ela vai construindo traumas e conflitos em torno da morte, que é um fenômeno natural. Então, para nós espíritas, é importante também, diante da morte de um ente querido, demonstrar este equilíbrio diante das crianças da nossa família, para que possa entender, como dirá aqui Kardec, que a morte nada mais é do que um ciclo de passagem, ele chama de um sono de transição. É uma transição. Saímos da matéria densa e vamos para a vida espiritual, de energias mais sutis. Então a criança percebe. Claro que há o choro, há a saudade, mas quando a criança vê um choro, uma saudade equilibradas, isso tem um impacto diferente nelas do que alguém revoltado diante da morte. Alguém descontrolado, perturbado, e principalmente quando essa situação perdura muito tempo, a criança poderá fazer alguns traumas em relação à morte. Então, é interessante o exemplo que a família dá. Espera-se, né, que o conhecimento espírita propicie o enfrentamento da desencarnação de entes queridos com mais serenidade, com mais equilíbrio, a fim de que as crianças possam perceber que realmente é algo natural da vida, que a vida segue, o diálogo que os pais, as mães, os familiares vão apresentando com a criança, foi para a verdadeira vida, futuramente nos encontraremos com eles, né? A criança que na família espírita vai passando pela evangelização infantil, pela pré-mocidade, mocidade, vai lidando com mais naturalidade diante das desencarnações que ela vai vivenciando ao longo da vida. Então isso é muito importante, né? E às vezes para intensificar esse temor da morte, Kardec diz que a morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres, que mais aterrorizam do que provocam esperanças. Só se representa a morte e é sempre sob um aspecto repelente e jamais como um sono de transição. Então a forma até desses símbolos, né, como nós apresentamos a morte para as crianças, para a infância, acaba, conforme nós vimos, acarretando ainda mais esse temor, né? Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa dos seus laços terrenos, que deveria, assim como deveríamos apresentar às nossas crianças. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas após a morte não é um sistema, mas um resultado
de observação, né? Então, e a gente vai aprendendo a lidar bem com essa questão da relação entre o mundo invisível e visível, a visita que esses parentes farão para nós, se possível, durante o sono principalmente, mas também durante o estado de vigília. Isso tudo são alentos. Por isso que Kardec, quando ele coloca esse texto no Céu e Inferno, no capítulo 2 da primeira parte, num dado momento ele coloca assim, no fim, um subtítulo: Por que os espíritas não devem temer a morte? Então, essa forma como a doutrina espírita nos apresenta, a morte, como diz aqui Kardec, passa a ser uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. O Livro dos Espíritos também tem questões assim bem interessantes a respeito desse tema. Nós separamos aqui, somente na quarta parte, Esperanças e Consolações, né? Primeiro nós separamos a questão 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E eu acho a resposta muito bela. A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, se vivemos bem, procurando cumprir com as nossas obrigações morais e espirituais, realmente a esperança de que é uma passagem, de que logo despertaremos do outro lado da vida. Existe também aqui a questão que nós separamos, 982. É necessário crer no Espiritismo e nas manifestações dos Espíritos para assegurar a nossa sorte ou a nossa felicidade na vida futura? Se assim fosse, todos que não creem ou que não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, o conhecimento espírita ajuda, mas não é fator determinante. Até porque muitos espíritas despertam em sofrimento do lado de lá, por conta de não cumprir com as obrigações morais, com seus deveres aqui na Terra. Então, é a prática do bem que faz com que o espírito chegue bem do outro lado. E a questão 941, também muito importante, né? Num dado momento aqui da resposta, os espíritos dizem: a morte não inspira nenhum temor ao justo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe acena como uma vida melhor, e a caridade cuja lei praticou dá-lhe a segurança de que não encontrará, no mundo em que irá entrar, nenhum ser cujo olhar deve temer. Então, para nós espíritas, esse assunto da morte, ele deve ser visto dessa forma, com naturalidade. Não que desejamos ou apressamos a desencarnação, valorizamos e muito este momento da reencarnação, de estar na matéria, em aprendizados muito específicos e próprios que a vida na Terra nos propicia. Não temos pressa de voltar à pátria espiritual, mas quando isso se dá de forma natural, cessou o nosso tempo aqui na Terra e voltamos por variadas formas, espera-se que façamos isso de forma muito equilibrada e serena. E logo depois, Kardec também traz um tema muito interessante da perpetuidade do espiritismo. E aqui Kardec vai tocar no assunto se a ideia espírita ela seria algo passageiro ou algo que veio para ficar. E aí, usando aqui o próprio texto de Kardec, que conforme dissemos, revelam realmente a qualidade de um espírito superior, uma pedagogia insuperável. Se o espiritismo fosse uma simples teoria, uma escola filosófica fundada numa opinião pessoal, nada garantiria a sua estabilidade, porque ele poderia agradar hoje e não agradar amanhã. Num dado tempo, poderia não estar mais em harmonia com os costumes e o desenvolvimento intelectual. Então cairia, como todas as coisas superadas que não acompanharam o movimento, ou seja, poderia ser substituído por algo melhor. Assim é com todas as concepções humanas, todas as legislações, todas as doutrinas puramente especulativas. Então é o que acontece quando a ideia ela vem de uma opinião pessoal. O homem é falível aqui na Terra,
Portanto, toda concepção pessoal corre o risco de ter este caráter de transitoriedade, porque reflete muitas vezes o limite e a imperfeição da criatura humana. O Espiritismo não foi uma concepção pessoal, é uma revelação divina que veio à Terra através dos benfeitores espirituais que chamaram a atenção da humanidade pelos fenômenos espirituais e depois acabaram nos ensinando a respeito dessas leis divinas, leis da natureza, que, portanto, não deixarão de existir. São leis eternas que agora nós passamos a entender. Então, por isso que Kardec, nesse texto, vai falar que o Espiritismo, diz ele, repousa sobre um fato, o da comunicação entre o mundo visível e o invisível. Então, o que dá, por ser revelação divina, lhe dá esse caráter de estabilidade. Ele aqui diz assim, né? Sem dúvida, ainda não é admitido por todos, mas que importam as negações de alguns, quando ele é constatado diariamente por milhões de indivíduos, cujo número cresce incessantemente. Vimos vários textos de Kardec nos apresentando os efeitos do Espiritismo em nossas vidas, o quanto ele influi, impacta-nos moralmente, por conta de nos trazer o sentido existencial, entendermos diversas situações que antes era um mistério e ficava incompreensível, hoje, à luz da doutrina espírita, passamos a compreender. Então, Kardec fala que ele é imperecível. E aqui também, num dado momento, Kardec fala que antigamente o movimento da Terra, pregado por Galileu, foi contestado, a lei da gravitação, trazida por Newton, foi contestada, mas depois a ciência avançou e verificaram que isso estava de acordo com leis que nós não poderíamos negar. Então, como a doutrina espírita está baseada em leis naturais, divinas, que não podemos negar, é fato que, cedo ou tarde, isto será de conhecimento de todos. Aqui, o conhecimento das relações do mundo visível e do mundo invisível tem consequências ainda mais diretas e práticas, porque está ao alcance de toda a individualidade e interessa a todos. Devendo cada homem necessariamente morrer, é a lei da vida, o corpo perece, ninguém pode ser indiferente ao que acontecerá com eles após a morte. Daí o Espiritismo influi sobre a moralidade. Abafando o egoísmo, ele modificará profundamente as relações sociais de indivíduo a indivíduo, de povo a povo. Achei tão bonito essa ênfase que Kardec dá, quanto influi na nossa moralidade. Ao saber de tudo que o Espiritismo nos ensina, não podemos permanecer com o mesmo comportamento do homem velho, priorizando a matéria em detrimento do espírito. Então, isso abafa o egoísmo e modifica as relações sociais, porque enxergamos no próximo um irmão de caminhada. Então, a fraternidade, o respeito e a amorosidade passa a viger nas nossas relações pessoais e sociais, e não mais a competição, derrubar o outro, vencer o outro a qualquer custo, como o capitalismo distorcido, selvagem, o lucro a qualquer custo, muitas vezes promove em nossa sociedade. Então é muito bonito. O Espiritismo, ao contrário, apoiando-se numa ideia, não numa ideia preconcebida, mas em fatos patentes, está ao abrigo dessas flutuações e não poderá senão crescer à medida que esses fatos forem mais conhecidos e bem compreendidos. Aqui é um ponto muito importante. Sem dúvida, a doutrina poderá sofrer modificações em seus detalhes à vista de novas observações, mas uma vez estabelecido o princípio, ele não pode variar e menos ainda ser anulado. Então nós percebemos aqui que Kardec diz aqui, o Espiritismo está longe de haver dito sua última palavra, mas é inamogável em sua base. Então vejamos que o Espiritismo não está fechado, ele tem o seu caráter progressista, caminha lado a lado com a ciência. Então, nos seus princípios básicos, nas suas ideias fundamentais, naturalmente que ele é inamogável. O Espiritismo não deixará
em algum momento, de crer, ou de pregar, ou de ensinar a reencarnação, o intercâmbio, a lei de causa e efeito, enfim, são princípios básicos da doutrina espírita. Isto não se altera, é a base, os pontos fundamentais, mas em alguns detalhes, em questões mais acessórias, é natural que temas novos surjam e a doutrina espírita vá realmente enfrentando esses assuntos. Kardec diz que um assunto para compor, integrar a doutrina espírita, ele deverá atender esta fidelidade às bases, ao bom senso e à universalidade dos ensinos. Então Kardec deixa esta porta aberta. Isto é muito belo, não deixar a doutrina já fechada, atada, amarrada, ou seja, não se acrescenta nela outros pontos, outras ideias, mas a todo momento estão surgindo coisas novas. A ciência avançou muito ultimamente, surge a questão, por exemplo, da genética, embriologia, temas novos, e o Espiritismo nos capacita a enfrentar e construir esses temas até que eles possam integrar a doutrina espírita. E os benfeitores vão cuidando deste assunto. Existe, por exemplo, Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo, tratando desses temas atuais de ciência, a atualidade do pensamento espírita de Divaldo, pelo Espírito Viana de Carvalho, mantendo fidelidade às bases, que são inamogáveis, e usando estas bases, esses princípios fundamentais do Espiritismo, analisa e desenvolve essas temáticas atuais que vão surgindo. Por exemplo, homoafetividade, a questão de transgênero, etc., é um tema novo, né? Embora já existisse na humanidade, hoje está sendo cuidado com nomenclaturas específicas, crescendo bastante. Então o Espiritismo não está fechado, né? Nós vemos oradores e escritores que, usando os pontos fundamentais da doutrina, cuidam deste assunto, tratam, falam dele, né? Espera-se, e vemos muito falando com coerência, por exemplo, nessa temática de sexualidade, Alberto Almeida, que até por conta da profissão na área médica e pelo amplo conhecimento espírita, cuida desse tema com muita fidelidade. Espíritos trazem essa temática, Camilo para o Raul Teixeira, a própria Joana de Ângeles, né? Próprio Emmanuel, através do Chico, na obra Vida e Sexo. Então veja como a porta está aberta e nós vamos cuidando deste assunto. Eles ainda não integram, a gente não pode dizer é a visão espírita, mas nós vamos construindo esta visão espírita sobre esse tema. E à medida que isto vai com o tempo se consolidando, guardando confirmação com as bases inamogáveis, dentro de um bom senso da razão, e através da universalidade dos ensinos, vários espíritos cuidando do tema da mesma forma, logo esses temas e estas conclusões doutrinárias sobre esses temas passam a integrar, daí sim a compor o Espiritismo. Então esta fala de Kardec é muito bela e demonstra esse lado da doutrina espírita de não estar fechada, porque muitas coisas novas, muitos temas palpitantes vão surgindo, e a doutrina espírita, por ter este caráter progressista, cuida, recepciona com muita naturalidade esses temas de ciência, de filosofia, e essas questões do comportamento humano, dos conflitos humanos, etc., e vai cuidando desses temas sem se desviar dos princípios que são inamogáveis. Então é um texto muito belo de Kardec, né? E aqui diz que o Espiritismo, as consequências que dele decorrem, tocam o coração, tornam as pessoas felizes, satisfazem as aspirações, enchem o vazio cavado pela dúvida, lançam luz sobre a temível questão do futuro. Mais ainda, nele se vê uma causa poderosa de moralização para a sociedade. A doutrina espírita, de fato, é muito bela. Vimos recentemente uma comunicação do Espírito Carita, esta nova estrela do Oriente. Muito bela, né? Ou seja, trazendo o Cristo de volta para a humanidade que havia deturpado, esquecido aquelas lições inesquecíveis de Jesus, onde o Cristo, este governador espiritual da Terra, já havia tratado dessas temáticas, usando parábolas, alegorias,
por conta da nossa imperfeição à época, mas cuidou também dessas temáticas, falou destas leis divinas, coube ao Espiritismo agora, questão 627 do Livro dos Espíritos, abordar de forma mais clara e objetiva, para que ninguém pudesse pretextar ignorância. Outro texto, os espíritos instrutores da infância, uma criança afetada de mutismo. Eu achei tão interessante essa história. Uma avó escreve a Allan Kardec dizendo que um dos seus netos, um menino de 3 anos de idade, para a idade falava quase nada. Balbuciava a palavra mamá, papá, se referindo a mamãe e papai. Fora isso, sons inarticulados, em que pese todo o esforço da genitora, o que causava à família muita tristeza. E a avó narra que certa feita a mãe estava dormindo por volta das 5 da manhã e acorda assustada ouvindo o filho balbuciar algumas letras. A letra A, falar a letra A, falar a letra B, letra C e D, o que ele não fazia E aí ela se assustou e foi ver, e o menino estava dormindo e falava claramente, articulava claramente estas letras, como se estivesse treinando sob a assistência de alguém. E a avó escreve a Kardec: isto não é a prova de que esse menino já viveu? E aí Allan Kardec, respondendo à indagação da avó, diz que sim, né? É sem sombra de dúvida resultado de conhecimentos adquiridos anteriormente. Se há uma aptidão inata, é aquela que se revela espontaneamente durante o sono do corpo. Então vejamos que o menino ali durante o sono, parcialmente desligado do corpo, o espírito, portanto, nessa condição, adquire mais plenitude das suas faculdades, sem sofrer essas amarras mais intensas da matéria, e naturalmente acessa esses conhecimentos de vidas passadas, e o menino, portanto, ali durante o sono estava balbuciando estas letras que depois, acordado, por mais que a mãe insistisse, ele não conseguia. Então aqui vemos esta comprovação da reencarnação, nesses conhecimentos inatos, nessas aptidões inatas que crianças precocemente revelam para a música, os chamados gênios, as crianças gênios, para a matemática, e para vários fatos, crianças de 5, 6 anos, apresentando aptidões interessantíssimas, que somente a reencarnação nos explica. A genética nem sempre nos explica, porque muitas vezes aquela criança não tem na sua ascendência corpórea nenhum parente que tivesse aquela habilidade. E mesmo que tivesse, não era daquela forma. E é sempre muito chocante, no bom sentido, ver uma criança gênio apresentando um conhecimento além da conta numa tenra idade, que a reencarnação nos explica que é um espírito que já viveu muitas vidas e detém este conhecimento, e que em certos casos isto não vem bloqueado, a divindade permite que essas crianças manifestem essas habilidades a fim de chamar a atenção da humanidade para que possamos refletir com mais profundidade sobre essas questões. E é interessante que Kardec recebe uma comunicação espiritual. Isso era muito interessante, porque Kardec lia esses fatos da Sociedade de Paris e depois recebia essas explicações extraordinárias do mundo espiritual. E aí os espíritos esclarecem. É uma inteligência, se referindo ao menino, que poderá ainda ficar velada por algum tempo, pelo sofrimento material da reencarnação, a qual esse espírito teve muita dificuldade em se submeter, o que momentaneamente lhe aniquilou suas faculdades. Mas o seu guia espiritual o ajuda com terna solicitude a sair desse estado, pelos conselhos, encorajamento e as lições que dá durante o sono do corpo. Lições que não são perdidas e que se acharão vivazes quando esta fase de entorpecimento houver passado, e que será determinada por um choque violento ou uma emoção extrema. Há que esperar, mas não temer a idiotia, pois não é o caso. Havia esse receio da família, certamente. E o Espírito aqui dá uma mensagem instrutiva. Não é idiotia. O Espírito vai, cedo ou tarde, apresentar este potencial, vai falar. E é interessante a causa que ele dá. É um Espírito que vinha muito resistente para a reencarnação.
E essa resistência, essa dificuldade do espírito, né? Como naquele caso do Segismundo, da obra André Luiz, Mediunidade do Chico, a dificuldade de vir para a reencarnação, a dificuldade com o genitor, se não me falha a memória, e tantas coisas ali envolvidas, o espírito vai criando esta resistência, né? Acho que está na obra Missionários da Luz, e aqui no caso o espírito não queria vir, não queria, e esta intensidade de não querer vir acabou gerando este efeito momentâneo no corpo. E um susto o ajudaria. E de fato, Kardec conta que depois ele recebe a carta de um amigo da família e esta criança sofreu um choque violento. A avó sofreu uma queda e quase o esmagou, ele tomou um susto e a partir dali ele começou a desenvolver a fala. Foi um choque emocional que destravou este entorpecimento que ele estava enfrentando e a criança começou a falar e a formular frases inteiras, né? Então bem interessante. E aqui Kardec diz, aqui um ensinamento muito importante, o da primeira educação dada a um espírito encarnado por um espírito desencarnado, ou seja, ali o guia, todo mundo tem um guia espiritual, isso, e ele nos acompanha desde o início, desde o planejamento reencarnatório, e a criança recebia esta aula, esta dedicação, este cuidado do espírito guia ali na fase infantil. E motivado por este assunto, Kardec diz que receberam uma comunicação espiritual também numa sessão posterior da Sociedade de Paris. Olha a beleza, né? Fica imaginando aqui quantas coisas belas naquela época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Porque por conta do momento da codificação da doutrina, eram assistidos por espíritos elevadíssimos e muitos temas ali eram cuidados e pela via natural da mediunidade, muitas vezes evocado, muitas vezes espontânea, os benfeitores traziam esses acréscimos de informações que nos ajudariam, à luz da doutrina espírita, a entender inúmeros fatos da vida. E aí vem uma mensagem, a mediunidade da infância. E aí o espírito vai falar assim, em síntese, vede muitas vezes crianças, pequenos acordados, olhando para um ponto fixo, como se olhasse para alguém e balbuciando palavras, sorrindo, como se estivesse interagindo com alguém. E muitas vezes está interagindo com um espírito. Esta fase da infância, sabemos hoje através das obras André Luiz, Emmanuel na obra O Consolador fala disso, que os laços da reencarnação, os laços que unem o espírito ao corpo, começam na concepção, né, na fecundação, né, e vão se estreitando e vão se consumar plenamente em torno dos 7 anos de idade. E a criança, portanto, como esses laços não estão consumados, de vínculo, ficam mais suscetíveis de fazer esses registros mediúnicos, ouvir, ver os espíritos. É muito comum esse tipo de relato. Na casa espírita, atuo no atendimento fraterno e já vem muito relatos de mães e pais, de crianças dialogando. Existe a questão, às vezes, do amigo imaginário, a criação da imaginação fértil da criança? Existe, não podemos descartar. E só a observação e o tempo dirá quando estamos diante da imaginação fértil da criança ou, de fato, diante de uma questão espiritual. Porque, às vezes, a criança traz relatos muito interessantes que comprovam. Estou vendo a vovó que já morreu, né? Descreve, estou aqui com a vovó tal, que às vezes nem conheceu. Então, conforme o conteúdo da narrativa, percebe-se uma presença espiritual por conta desta fase infantil. E muitos casos dessa natureza, quando se consumam os laços reencarnatórios, 6 a 8 anos de idade, cessam esses intercâmbios, esses registros mediúnicos. Em pouquíssimos casos, permanece a mediunidade, porque daí estamos diante de um espírito que veio com este compromisso reencarnatório com a mediunidade. Daí, a doutrina espírita, nesses casos, tem muito a oferecer, a ajudar pais e mães, famílias, crianças, porque vai falar a respeito da mediunidade na infância, a respeito da mediunidade, para que os pais desavisados ou desconhecedores da informação não possam causar mais temor ou mais conflitos e inseguranças na criança, muitas vezes criando suposições, às vezes até diabólicas,
que acabam assustando a criança. Então, na casa espírita, uma criança com mediunidade, e os pais são acolhidos, são orientados, a criança vai para a evangelização infantil, os pais são orientados a fazer o evangelho do lar em casa, são esclarecidos, buscam os grupos de estudo, e normalmente esse conjunto de situações, esse conjunto de ajuda que a doutrina vai oferecendo, tende a ir acalmando este cenário, a fim de que esta criança possa ir lidando naturalmente com a mediunidade, e quando chega na adolescência, também junto à mocidade espírita, já instruída dentro das suas possibilidades de idade, vai olhando isso como um fato mais natural e compreensível e vai procurando entender essa situação sem que haja traumas e conflitos, assim como os pais, a família, os responsáveis também vão entendendo essa situação. Indico uma excelente obra da nossa querida oradora, médium, escritora, que já voltou à pátria espiritual, Sueli Caldas Schubert, numa obra Mediunidade e Obsessão em Crianças, né, onde aqueles que tiverem interesse poderão encontrar mais detalhes, conceitos e orientações a respeito desse tema. Depois Kardec, Perguntas e Problemas, obras-primas por via mediúnica, também outro ponto interessante. Indagaram a Kardec por que espírito dos grandes gênios que brilharam na Terra não produzem obras-primas por via mediúnica, como fizeram em vida, considerando-se que sua inteligência não se perdeu. E aí Kardec vai escrever um texto belíssimo, vai falar a primeira dificuldade da identidade dos espíritos, que é algo que sempre existe na mediunidade. Então, como identificar com certeza e com precisão um espírito de um grande gênio aqui na Terra? Como? Então, já há a questão da dificuldade. Segundo, diz Kardec, se esses espíritos desencarnaram há muito tempo, algumas ideias, alguns conceitos, até expressões, modo de se expressar, se modificaram, porque o espírito progride no mundo espiritual. E aí poderá apresentar algumas ideias diferentes, uma linguagem diferente daquela que tinha 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Outra dificuldade que vem a respeito da identidade dos espíritos. Diz Kardec também que nem sempre o espírito de um grande gênio evocado é ele próprio que vem. Diz aqui, se Platão for evocado, pode ser que ele responda ao apelo, mas se não puder, um espírito da mesma classe responderá por ele, será seu pensamento, mas não a sua individualidade. Então a gente sabe que é o Dr. Bezerra, tem uma equipe do Dr. Bezerra, que às vezes esses espíritos que compõem a equipe se comunicam em grupos mediúnicos, através de médiuns, usando o nome do Dr. Bezerra, mas com autorização e com fidelidade ao Dr. Bezerra, porque há textos atribuídos ao Dr. Bezerra que não guardam nenhuma fidelidade à grandeza de um espírito como Dr. Bezerra de Menezes. Aí percebe-se que são espíritos brincalhões, frívolos, inferiores, que querem realmente causar confusão. E outro ponto aqui também que vai ser abordado, né? Aqui Kardec vai falar dos equívocos que poderiam vir através dessas manifestações, né? Que o Espiritismo não patrocina esse tipo de produções e não patrocina essas publicações, quando vemos, na época de Kardec, muitos textos mediúnicos com nomes pomposos e conhecidos, cujo conteúdo não guardava nenhuma correlação. Kardec tinha muito cuidado na análise das comunicações espirituais para aferir a sua autenticidade, né? E aí diz que um espírito familiar, um pai, um amigo que vem revelar circunstâncias desconhecidas para o médium, que vem dizer palavras que vão ao coração, provam muito mais que uma obra-prima. Então, uma comunicação mais comum de um ente querido é mais fácil de aferir. Às vezes ele vai citar nomes, apelidos, um fato da vida que o familiar que está buscando ou que recebe a comunicação consegue confirmar. Agora, um espírito de um gênio, de uma obra-prima, isso ficaria muito mais difícil. E é interessante que depois
Aí Kardec recebe algumas comunicações espirituais sobre o tema, inclusive de Erasto, que trata muito desse tema a respeito da mediunidade. Vai falar inclusive da dificuldade de médiums para receber, aptidões, médiums com capacidade intelecto-moral para receber um espírito desse porte, um grande gênio da humanidade, para que possa ditar uma comunicação ou uma obra, um livro. Aqui diz assim Erasto: há médiuns que por suas aquisições anteriores, por seus estudos na existência que hoje percorrem, tornaram-se mais aptos, senão mais úteis que outros. Aqui a questão moral muitas vezes não tem nada a ver, uma questão de capacidade intelectual, né? Aqui diz, e nessas condições, infelizmente muito raras em espiritismo, as almas do que querem comunicar-se tinham à mão bons, excelentes instrumentos, médiuns cuja capacidade cerebral fornecia todos os elementos de palavras e pensamentos necessários à manifestação dos espíritos inspiradores. Então o médium tem que fornecer este material para que o espírito possa dar a comunicação. E isso nós encontramos hoje, por exemplo, Chico, Divaldo, são grandes exemplos, Dona Ivone do Amaral Pereira, espíritos dedicados, que trouxeram obras primas, comunicações, às vezes, de espíritos grandiosos, né? Chico, primeira obra de Chico Parnaso, de Além Túmulo, poetas brasileiros, portugueses, e onde ele reproduziu fielmente o estilo, com fidelidade. Isso revela a grandeza do médium, a aptidão do médium para receber esse tipo de obra. Divaldo Franco, inclusive, nós vamos citar aqui um texto muito belo de Victor Hugo, ou Victor Hugo, o grande poeta, o grande escritor francês, e Divaldo reproduz obras de Victor Hugo com fidelidade, e porque são espíritos que já vêm lidando muitas vezes com a mediunidade, já há muitas vidas, já vieram adquirindo habilidades que lhe permitiam vir para uma reencarnação no messianato, como diz André Luiz, missão na mediunidade, capazes, portanto, não é privilégio, é conquista do espírito de receber receber espíritos desse porte e guardar fidelidade à mensagem que eles querem trazer. Receber uma mensagem de São Francisco de Assis, receber uma mensagem de Maria, realmente há necessidade de uma habilidade, de uma qualificação, de um mérito do médium para tudo isso, né? Então, quando olhamos Chico, Divaldo e grandes médiums que vêm para essas missões, são espíritos que estão pela primeira vez exercitando a mediunidade. Já vieram lidando algumas vidas com a mediunidade. Embora não existisse o espiritismo antes de 1857, mas o fenômeno mediúnico sempre existiu. O sexto sentido, que eu chamava Charles Richer, essas potencialidades mediúnicas, está presente em toda a história da humanidade. Aqui diz, numa outra comunicação, Galileu não poderá manifestar-se realmente senão a um astrônomo capaz de compreender e transmitir sem erro os seus dados astronômicos. Beethoven, Mozart procurarão músicos dignos de poder transcrever seus pensamentos musicais. O médium tem que ter este conhecimento, esta habilidade, seja desta vida ou o médium traz este conhecimento aurido de outras vidas e está lá registrado no inconsciente. E aí o espírito consegue, comunicante, acionar este conhecimento velado pela atual reencarnação, mas o médium traz este potencial de outras vidas. Por isso que a gente olha alguém e fala assim, mas eu nunca vi ele ter esta habilidade nesta reencarnação. Mas se não tem nesta, é porque o médium já desenvolveu e tem esta habilidade trazida de outras reencarnações. Quando o médium trata com facilidade e superioridade assuntos que lhe são estranhos, é um indício de que o seu espírito possui um desenvolvimento inato e faculdades latentes, fora da educação que recebeu de outras vidas. Aí segue o texto aqui, o Ramanenjana, é um nome até estranho, mas é um fenômeno que aconteceu na ilha de Madagascar,
mais um caso de obsessão coletiva, muito curioso, porque eles deram esse nome para a palavra que significa tensão, doença estranha, que se abateu sobre toda Madagascar. Muitas pessoas, começaram a ter convulsões, começaram a agir de forma estranha, cantar, dançar, falar coisas. Assim, você vê a descrição de Kardec aqui, às vezes sentem dores violentas na cabeça, na nuca, depois começam a convulsionar, começam a falar coisas interessantes, né? Então foi assim mais um caso de obsessão coletiva, como o Morzine, que nós já estudamos, e lá eles deram esse nome, né, de Ramanenjana, para explicar esse tipo de situação. Aqui diz: outras vezes caíam esgotados no caminho, na rua, adormeciam e acordavam curados. Há os que ficam doentes por 2 ou 3 dias. Em muitos casos o mal é mais tenaz e dura 15 dias. Durante o acesso, o indivíduo atingido pelo Ramanenjana não reconhece ninguém, quase não responde perguntas. Depois da convulsão, do acesso, não se lembra de alguma coisa. É algo vago, como se fosse num sonho. E daí, Kardec vai abordar isso aqui na Revista Espírita. E aí tudo prova que lá, como em Morzine, esse fenômeno é o resultado de uma obsessão coletiva, verdadeira epidemia de maus espíritos, como inclusive se produziu ao tempo do Cristo em outras épocas. Os povos selvagens e bárbaros estão cercados por uma massa de espíritos ainda selvagens e bárbaros. E Kardec leu na Sociedade de Paris, e aí o alento da espiritualidade superior que veio trazer luz sobre este fato, dizendo que é uma obsessão de um caráter diferente, uma obsessão coletiva causada por um grupo de espíritos atrasados da própria ilha, que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, vêm por manifestações tentar perturbar os seus compatriotas, a fim de que, tomados de pavor, eles não ousem apoiar as ideias de civilização que começam a implantar-se nesses países, onde o progresso começa a raiar. Então são espíritos antipáticos a tudo quanto pode vir dos europeus, do centro intelectual. São os antigos malgaches, que ficam furiosos por verem os habitantes atuais admitindo as ideias de civilização que alguns adiantados têm a missão de implantar entre eles. Olha que curiosa a origem, né, dessa obsessão. Somente a doutrina espírita mesmo para nos apresentar uma explicação tão lógica, né, e tão racional a respeito disso, né? Depois temos uma poesia, fazia tempo que não tinha poesia na revista, mas de um encarnado, não aqui diz assim: inspiração de um ex-incrédulo a propósito do Livro dos Espíritos, pelo Dr. Nieger. Então aqui há uma poesia, aparentemente aqui, inspiração de um ex-incrédulo, talvez tenha, aqui Kardec não fala, mas talvez um caráter mediúnico de inspiração ao Dr. Nieger, portanto, também tem um caráter mediúnico, né? Depois aqui, este eu recomendo a leitura, porque o tempo não vai nos permitir entrar em detalhes, né? Mas um discurso de Victor Hugo ao pé do túmulo de uma jovem. Nós vamos ver e vimos já ao longo da revista que o grande escritor francês tinha uma grande afinidade com as ideias espíritas, tanto que depois, após a sua desencarnação, identificou-se com o médium Divaldo Franco e passou a trazer obras da literatura para a literatura espírita. Mas em vida já demonstrava uma profunda crença na imortalidade, na continuidade da vida, no reencontro, o que trouxe mesmo para ele um grande alento para enfrentar a desencarnação de entes queridos. Em 1843, a sua filha e o seu genro desencarnaram num acidente de barco. Nós vamos encontrar na revista de outubro de 68, portanto mais adiante, notícia da desencarnação da sua esposa, e uma pessoa, talvez um grande amigo dele, Paul Maurice, vai falar que, comenta que Victor Hugo, mesmo diante da morte da esposa, diz que ela iria logo encontrar a filha que havia partido em 1843. E aqui, quando ele vai pronunciar esse discurso diante desta jovem, que certamente ele conhecia, tinha algum vínculo com a família, Emily, ele vai falar aqui uma fala muito, muito bela, de alguém realmente que confia na imortalidade, né?
O nosso coração não foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência brota da faculdade de amar. O filho espera encontrar seu pai. A mãe não consente em perder o filho para sempre. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem essa fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. Para que amar se a vida acaba? Para que construir laços de afetividade se depois a vida acaba? Ou se depois corre-se o risco de um ir eternamente para o céu e o outro eternamente para o inferno e nunca mais se encontrarem? Não teria sentido. Então a própria ideia de amor, aí está embutida a vida futura, como a doutrina espírita nos propõe, do reencontro que se dará, muitas vezes senão de imediato, mas inevitavelmente se dará este reencontro. Então não se perde, né, este afeto, esta relação afetiva e amorosa que construímos, não se perderá. É para toda a eternidade. Então, uma fala assim diferente de Victor Hugo, fazendo esta associação de vínculos de afeto, de amor, com a imortalidade da alma. Diz ele num dado momento: os mortos são invisíveis, mas não estão ausentes. Que bonito, né? Rendamos justiça à morte, não sejamos ingratos para com ela. Ela não é, como se diz, um aniquilamento. A tumba é um lugar de restituição. Restitui o espírito à sua verdadeira pátria. Aqui a alma retoma o infinito, recobra a sua plenitude. A morte é a maior das liberdades. A morte é a ascensão de tudo o que viveu em grau superior. Então, é um discurso belíssimo que reflete essa sensibilidade, a grandeza de Victor Hugo. E depois Kardec vai dizer que a estas palavras notáveis não falta absolutamente nada além da palavra espiritismo. É efetivamente o ser real, individual, presente em nosso meio, sorrindo aos que lhes são caros, vendo-os, escutando-os, falando-lhes pelo pensamento. Então Kardec diz que Victor Hugo demonstrava realmente, embora não falando de espiritismo, não usando a nomenclatura, mas exprimindo as ideias espíritas de uma outra forma. E aqui a beleza, né? Foi lido o discurso numa sessão da Sociedade de Paris e a própria jovem Emily, a que havia morrido, vem ali dar a sua mensagem. As palavras do poeta correram sobre esta assembleia como um sopro sonoro. Eu passei rápida e ligeira após, apenas aflorando as enternecidas alegrias da vida. Fui arrebatada sobre o trêmulo raio que morria no seio das ondas. Oh, minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas, grande poeta, não choreis mais, ficais atentos. Misturo-me à grande vida para melhor penetrar o vosso amor. Nós somos eternos. Que beleza, né? Isso que eu falo, encontramos lições, abordagens belíssimas na Revista Espírita. E Kardec encerra com as notícias bibliográficas, citando aqui mais um novo órgão do Espiritismo que vinha acontecendo, né, com grande frequência, conforme estamos vendo. Mais um jornal do Espiritismo em Bolonha, na Itália, chamado A Luz. Kardec cita. E também fala do O Mundo Musical, um jornal da literatura e das belas artes que já havia citado na revista anterior, se não me falha a memória, em dezembro, de 64, e aí agora expandiu, acabou se transformando numa sociedade, numa pessoa jurídica. Então Kardec aqui também dá notícia, ele gostava de noticiar esta expansão de outros periódicos em outros locais do mundo que estavam cuidando do espiritismo, até refletindo o crescimento da ideia espírita, que acalenta os corações, inspira almas, influi sobre a moralidade, consola, instrui, educa. É uma beleza a doutrina espírita, né? Revelação divina para a humanidade. Agradecemos a vocês que estão nos acompanhando nesse estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Sempre a nossa gratidão ao nobre codificador.